o Vasco está mais próximo do que nunca de assinar o memorando de entendimento entre o Cruz Maltino e o Marcos Faria Lamáquia, o fundo investidor que quer comprar o Vasco. Por que eu digo isso? Porque o negócio está acelerado. O contrato está praticamente feito. Na próxima semana, na terça-feira, deve ter uma reunião, inclusive, com o Vasco e o fundo do Marcos Faria Lamáquia em São Paulo, para ajustar os últimos detalhes contratuais. E ainda essa semana, ou no mais tardar na próxima, a tendência é que esse memorando de entendimento seja assinado. Quais são os próximos passos, Pedrosa? A partir do momento que o memorando de entendimento vai ser assinado, o Vasco vai apresentar à Assembleia, ao Conselho, dar publicidade aos sócios, aos conselheiros, para que aí sim seja aprovado nesse Conselho e o trâmite da venda aconteça. Porém, apesar disso, hoje há um racha dentro do Vasco, principalmente dentro da Sempre Vasco, que é o grupo liderado pelo Pedrinho, que é o grupo que disputa as eleições do Vasco já há muito tempo, desde 2014, que é o grupo que em algum momento foi do Júlio Brandt, e que tem pares hoje dentro da diretoria com a eleição do Pedrinho, e depois principalmente que o Pedrinho assumiu o Vasco. Vou ler aqui os tópicos que eu separei para que eu possa ser assertivo em relação a isso. O problema ele começa quando tem um incômodo de parte do grupo por conta de uma comissão de investigação em relação à venda do Vasco para 777. Essa comissão de investigação, que todo vascaíno deve ter ciência, ela é uma investigação para poder apurar tudo o que aconteceu no momento em que o Vasco foi vendido para 777. É uma movimentação em que você tem um escritório à parte, que não é do Vasco, e que o Pedrinho deu total autonomia para esse escritório vasculhar e rever tudo o que foi feito na venda do Vasco no contrato com a 777. Entre os nomes investigados, há alguns ex-componentes desse grupo, da Sempre Vasco, e há alguns ainda componentes desse grupo da Sempre Vasco também, que estão envolvidos nesse sentido. Então, essa investigação do que aconteceu na venda da 777, da venda do Vasco para a 777, em que alguns componentes desse grupo estiveram envolvidos de alguma maneira e que o Pedrinho resolveu dar total apoio para a investigação desse escritório sem se meter, incomodou alguns componentes. Até então, era o início da crise. O Vasco da Gama, além da proposta recebida do Marcos Faria Lamáquia, desse grupo, desse fundo de investidor, teve vários outros interessados na compra da SAF do Vasco. Um deles chegou a assinar a NDA, chegou a trocar documentos para poder saber do Vasco e tudo mais. E é um grupo brasileiro, porém, nunca fez proposta. Assinou NDA, assinou alguns documentos. O que é o NDA? É aquele documento que as empresas fazem para poder entender o panorama financeiro do Vasco. Esse grupo nunca formalizou a proposta. O único grupo que, de fato, formalizou a proposta desde dezembro para o Vasco da Gama é o grupo do Marcos Faria Lamáquia. Então, o grupo do Marcos Faria Lamáquia, se você for pegar todo esse tempo em que se fala em venda de SAF, foi o único que chegou e falou, eu vou comprar. A proposta está feita. O documento está aqui. Eu vou comprar. E esse grupo, óbvio, além de você estar falando de um grupo que tem 30 bilhões de reais rastreáveis, e o que eu quero dizer com isso? Você não vai achar empresa fantasma, você não vai achar falta de credibilidade. Para quem não sabe, o Marcos Faria Lamáquia é filho do Zé Lamáquia, que é o dono da Crefisa, e também da herdeiro da Júnia, que é uma filha de um banqueiro, Aloysio, que foi o responsável, inclusive, por vender o Banco Real, Real ABN. Ou seja, a gente está falando de muita grana. É um grupo consolidado aqui dentro do Brasil, é um grupo que tem dinheiro, e não só que tem dinheiro, mas em toda a conversa com o Vasco, em todas as conversas com o Pedrinho, sempre se mostrou respeitoso, não só com o clube, e querendo resolver a vida do Vasco, querendo resolver a dívida do Vasco, querendo resolver essa tristeza que o vascaíno vem vivendo nos últimos anos. O Pedrinho não só prefere o Marcos Faria Lamáquia por tudo isso que eu disse, mas é um cara que está fazendo de tudo para poder fazer a venda do Vasco. Se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação ao Pedrinho querer vender o Vasco, desculpa. É uma completa viagem se vocês acham que o Pedrinho não quer vender o Vasco. Muito pelo contrário. Esse não só é o grupo e o fundo preferido, como foi o único que realmente fez a proposta. Então, quando eu falo sobre 30 bi totalmente rastreáveis, a gente está falando de um grupo que realmente tem grana. Então, a discussão, ela passa de uma fraude como foi a 777, e tudo isso, gente, está sendo feito com escritórios terceirizados, que são escritórios que não têm opinião, que são isentos, para poder ter segurança jurídica. E aí, dentro desse grupo da Sempre Vasco, você tem um racha. Primeiro, com a questão da comissão, da investigação da 777, e depois com uma parte desse grupo querendo um fundo que não fez proposta. Enquanto o Pedrinho, que é o Marcos Faria Lamáquia, que é esse grupo que já fez a proposta, tá bom? Todas essas conversas que aconteceram com o grupo do Marcos Faria Lamáquia foram dadas também as transparências necessárias para esse grupo. A maioria das coisas que aconteciam nas conversas eram faladas por ali. E aí, eu fui a São Paulo na semana passada e eu fui gravar um conteúdo lá da Casa TV, e vocês sabem que eu já liguei, inclusive, pro José Lamáquia, lá em dezembro, quando eu dei a exclusiva, para poder perguntar sobre o filho, para poder perguntar se o interesse realmente era real. E eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, inclusive. Foi no meu Natal. Eu larguei o meu Natal com a minha família,
para ligar pro Zé Lamáquia, para confirmar a informação, para ouvir o lado deles, e a gente confirmou a informação. Eu apuro também com as fontes ligadas ao grupo do fundo do Marcos Faria Lamáquia. E o que eu tenho ouvido há muitos meses ainda não chegava a ser algo concreto em relação ao contrato. Ainda estava sendo formalizado, o papo era o mesmo dos dois lados. Estamos discutindo detalhes. O fato é o seguinte, gente. Como eu fui a São Paulo na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com algumas fontes, de conversar com algumas pessoas. E a situação é a seguinte. Hoje, o primeiro pote da compra vai ser direcionado para o futebol. Você vai ter um valor, e esse valor vai ser para comprar o futebol. 90%. O segundo pote é um valor para pagar o fluxo. O que é o fluxo? Digamos que hoje o fluxo do Vasco anual é de 700 milhões de reais, sendo que o faturamento do Vasco é de 300, 400. O que está faltando desse fluxo vai ser do bolso deles, pelos próximos anos. Vai ser do Marcos Faria Lamáquia e do seu fundo. Ele assume o fluxo. Esse é o pote 2. E quando você assume o fluxo de um clube como o Vasco da Gama, você já vai ter um gasto enorme. Porque o Vasco hoje, para qualquer pessoa que quiser ver o balanço do Vasco da Gama, não é sustentável pelas próprias pernas. Até o fim de 2027, o Vasco tem que pagar cerca de 500 milhões de reais em dívida. E a gente está falando isso por quê? Porque o Vasco hoje está em RJ, então você não tem penhora. Você não tem um fluxo de caixa comprometido. Você só consegue ter um fluxo de caixa decente quando você tem dinheiro novo entrando. E a proposta está clara que tem o dinheiro, que é o pote 1, para comprar o futebol, tem o dinheiro, que é o pote 2, para poder assumir o fluxo, e ainda vou além. Tem mais 2 potes. Um pote é para reformar o CT do Vasco e ouvir da fonte que eu falei aqui o seguinte. A ideia do fundo é fazer o CT mais moderno da América do Sul, que vai custar entre 100 a 120 milhões de reais. O Vasco, inclusive, já contratou um arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino para poder olhar o CT Moacir Barbosa e reformar o CT Moacir Barbosa. Hoje, eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive, na quinta-feira, eu fui no CT, e já é outra cara. Já é algo bom. Já é algo que, se você for colocar na média do futebol brasileiro, dá para falar assim, bem, o Vasco tem um CT. Mas o que eles querem fazer não é isso. O que o Marcos Faria Lamáquia quer é fazer o CT mais moderno da América do Sul. Então, esse é o terceiro pote. Recapitulando. Pote 1, dinheiro para o futebol. Pote 2, assumir o fluxo. Pote 3, CT. Pote 4, assumir a dívida. E aí a gente fala sobre uma dívida hoje de 1,3 bilhão, que deve cair para 700, 800 milhões. Porque você está negociando essa dívida, renegociando, e o grande problema do Vasco hoje é a dívida. O grande problema do fluxo de caixa do Vasco hoje é a dívida. Então você está falando que a proposta, Pedrosa, é futebol, dinheiro no futebol, assumir o fluxo, prometer um CT e também assumir a dívida? É. Só aí a gente está falando de cerca de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais nessa negociação. Agora a melhor notícia que eu apurando e ouvindo das fontes que conversei, que o torcedor do Vasco, para mim, ele tem que comemorar. Dinheiro do futebol é dinheiro reciclado para o futebol. Digamos que o Marcos Faria Lamáquia já tivesse no Vasco quando o Ryan foi vendido. Ah, a gente conseguiu aqui 100 milhões de reais com o Ryan. Esses 100 milhões de reais voltam para o futebol. Esses 100 milhões de reais vão ser investidos no futebol. A dívida é a parte. O fluxo é a parte. Se o Ryan foi vendido por 100, os 100 vão ser reinvestidos no futebol. Isso está em contrato. Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Isso está em contrato. Isso é uma informação. Tá? Então a gente está falando aqui de um comprador em potencial, que é um cara que quer mudar a realidade do Vasco. Compreende? Então, esses são os fatos até aqui. Problemas. Eles querem autonomia total. Eles não querem entrar no Vasco para poder brigar com a política. Eles não querem entrar no Vasco para poder ficar sendo refém. Eles querem comprar os 90% e não tem interferência de ninguém. Autonomia total. Autonomia total. Para quando entrar no clube, contratar, demitir, reorganizar. Ah, Pedro, você está falando então que vai ter uma limpa. Não, não é isso. O Vasco vai ter uma transição, pelo que eu ouvi. Uma transição de fato. Mas eles querem ter autonomia total. E quando falo sobre autonomia, venho para outra informação da crise e do racha. O grupo do Marcos Faria Lamáquia, do fundo de investidor, vai ter poder de veto na cadeira no conselho que o Vasco indicar. Essa é uma discussão que é um dos últimos detalhes. Então, eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Digamos que o conselho da SAF tenha 5 cadeiras. Serão 4 componentes escolhidos pelo grupo de investimentos, pelo Marcos Faria Lamáquia, e um dos componentes para representar os 10% será o representante do Vasco. Nas negociações, o Vasco conseguiu utilizar desse termo, em que você vai ter um representante, mas o grupo do Marcos Faria Lamáquia vai ter a oportunidade de vetar. Ó, o Vasco indicou fulano. Não, fulano
pra mim não funciona. Por quê? Porque eles querem se proteger da política. Não quer dizer que o Vasco não vai ter um representante. Vai ter. Mas o grupo vai ter poder de veto. Então, quando você olha pra esse sentido, eu acho que é uma situação que, de fato, está sendo discutida, e bastante, dentro do grupo. É um ponto, sim, de racha. A apuração que eu tenho é que o Pedrinho está enojado com a política. O Pedrinho não quer vice-presidente de novo. Não quer. Não quer. Se o grupo do Marcos Varela Marques fizer uma exigência para que a venda aconteça, o Pedrinho viria no sacrifício, mas o Pedrinho não quer se candidatar. E esse grupo, que está rachando a situação, pelo que eu ouvi, é um grupo que tem alegado que o contrato não é bom, é um grupo que está preocupado com essa questão da cadeira, e é um grupo que quer arrastar essas negociações para depois da eleição. Enquanto o Pedrinho e o Marcos Varela Marques querem acelerar para que a venda seja feita. Em uma das conversas que eu tive com fontes ligadas ao grupo, uma das coisas que foram flexibilizadas e que com a 777 não tinha, era o licenciamento da marca Vasco. Ou seja, a associação vai poder novamente licenciar o uso da marca Vasco. Com todo mundo que eu conversei, o ponto sempre foi de muito respeito, respeitar a história do Vasco, nunca mudar a marca Vasco, dar visibilidade para os conselheiros, para os sócios, grupo com o Marcos, disposto a conversar com conselheiros, a trocar ideias, a mostrar a transparência necessária. E ainda tem um outro ponto. A tendência é que você tenha um aumento de todos os valores de contratos, como aluguel de estádio, royalties e um monte de coisa que o contrato da 777 é vergonhoso. É vergonhoso nesse sentido. Então, há um medo, mesmo que pequeno, porque o Marcos Varela Marques está decidido, mas há um medo do Pedrinho e dos seus pares, de gente que está com ele de fato, desse cara encher o saco. Desse cara encher o saco e sair da negociação, porque a política está atrapalhando de novo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, trazer outro ponto aqui, que no meio dessa conversa também é importante. A situação lá do patrocínio, ela foi de fato uma situação em que teve uma discussão acalorada entre diretor de SAF, entre CEO Carlos Amodeu e o grupo do Pedrinho. E quando eu digo isso, a SAF em si, Amodeu, entre outros, defendiam o aceite por parte da Sportingbet, por considerar os valores ideais, digamos assim. O valor ele começa entre 25 e 30 e ele sobe para 60, de acordo com metas. Ele é um contrato que, de forma geral, ele seria melhor do que o da Betfair, mas ainda não o ideal com que o Vasco orçou. E o ponto é que acabou sendo pacífico. Se a gente vai ter um investidor, a gente não precisa aceitar um patrocínio baixo em ano de Copa do Mundo. Então, essa discussão aconteceu e também foi outro ponto de rachar em relação a isso. Então vamos lá. Para eu poder conseguir resumir o raciocínio. Hoje é uma situação clara. O Pedrinho quer dar sequência na venda do Vasco, por acreditar no projeto, por tudo aquilo que eu trouxe aqui, em relação ao contrato, ao que o Vasco vai se tornar, enquanto o outro grupo quer arrastar essa venda, questionando, trazendo pontos, questionando credibilidade, questionando o contrato. E o Pedrinho não quer ser mais candidato à presidência do Vasco, justamente porque ele está cansado da política do Vasco. Então, hoje, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte. Está mais próximo do que nunca. Essa próxima semana, esses próximos 15 dias, vão ser decisivos. O Pedrinho vai fazer de tudo para seguir com a venda, porque ele quer a venda. Ele quer a venda. Enquanto vai começar uma guerra. Vai começar uma guerra política dentro do Vasco, para que essa venda talvez não aconteça. Agora, a partir de tudo,